Fala galera do canal, vamos para o pré-jogo da Libertadores e algumas informações sobre o mercado da bola do Palmeiras, novidades aí sobre Leila, sempre falando aí a verdade. E vamos ouvir os comentários também do Jogo Aberto e também do All Sports. Se gosta do conteúdo, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, lembrando que esse vídeo vai ter o link disponível para produtos exclusivos do Palmeiras. Se você tiver interesse em comprar, fica à vontade. Vamos para o conteúdo. Pauta nos campeonatos, porque o Flamengo está, o Flamengo não está. O Flamengo é um clube como outro qualquer. Entende? Hoje ele disputa com a gente, apesar de que eu estou a 7 pontos, né? Do segundo. A entrevista foi concedida após o sorteio da Copa do Brasil, que definiu o Fortaleza como o adversário das oitavas de final. Vamos fazer o primeiro jogo em casa e o segundo lá. Vamos tentar, em nossa casa, a gente fazer um placar folgado, não é? Para que a gente possa garantir fora de casa. A mandatária do Verdão esteve no Rio desde o fim de semana para o confronto diante do Flamengo. Será que a viagem para o jogo e também para o sorteio teria algo a ver com o interesse no volante Danilo do Botafogo? Danilo é um grande jogador, eu acho que não só o Palmeiras, como vários clubes querem esse atleta, e vou te falar com toda sinceridade, o meu foco hoje não é em contratação de jogadores, meu foco hoje é em quinta-feira, eu gostaria de passar para a próxima fase da Libertadores. Então, se esse é o foco da presidente, vamos falar sobre Libertadores, porque amanhã tem decisão contra o Júnior em casa. E para passar em primeiro, o Palmeiras precisa vencer e torcer por uma derrota do líder Cerro Porteño no Paraguai para o Sporting Cristal. Missão difícil, pelo menos um simples empate do Palmeiras garante o avanço, mas na segunda posição. O jogo da Libertadores já sabemos como que é, mas nós estamos preparados para tudo, queremos a vitória, queremos acabar primeiros do grupo, então já estamos enfocados nisso. E com certeza todos juntos vamos tirar esse objetivo adelante. Na academia de futebol, Bruno Fux iniciou a transição física, recuperado da lesão na coxa. O zagueiro se junta a Sosa, que faz trabalhos no gramado desde segunda-feira. Boas notícias para o técnico Abel Ferreira, que ganhou ainda mais moral com a presidente depois do resultado de sábado. Quem tem que decidir se o treinador fica ou sai é a presidente, que no caso sou eu. E eu já falei diversas vezes que não é o resultado de um jogo, não é uma desclassificação em um campeonato que vai fazer com que eu perca confiança no meu treinador. A ausência no treino de segunda, Paulinho participou de toda a atividade dessa terça. O problema é que o nome dele também apareceu no STJD. O camisa 10 foi denunciado pelo gesto feito na comemoração do gol contra o Flamengo e enquadrado por provocar o público durante a partida, podendo pegar de 2 a 6 jogos de suspensão. Leila não concorda. É muita sensibilidade. Eu estou achando que agora, para comemorar um gol, você vai ter que precisar pedir desculpa. E não é. E foi um jogo muito grande. Óbvio, se for uma falta de respeito explícita, tem que ser punida, mas não foi o caso do Paulinho, em hipótese alguma. Nas asas da Libertadores e da Sul-Americana, a gente começa o debate nesta quarta-feira, ao lado desse timaço. Que orgulho! Oi, Rona! Boa tarde pra você. Boa tarde, não sei o que tá acontecendo, não, meu Para aí, vocês estão com cada um com... Libertadores contra o Júnior Barranquilla, precisa vencer para se classificar. Precisa empatar. Empatar e torcer para que o Cerro Porteño, para ser o primeiro colocado, o Cerro Porteño não pode vencer o seu jogo, né? Isso. Na verdade, não pode nem empatar. Não pode nem empatar. Por causa do confronto exatamente direto. Como o Cerro Porteño ganhou do Palmeiras no Allianz e o Palmeiras empatou com o Cerro no Paraguai, então o Palmeiras tem que vencer e o Cerro Porteño precisa perder do Sporting Cristal para o Palmeiras passar em primeiro. Se o Palmeiras empatar, aí a situação se inverte no confronto direto ali com o Sporting Cristal. O Palmeiras, mesmo que o Sporting Cristal chegue aos mesmos 9 pontos, o Palmeiras tem vantagem no confronto direto com o Sporting Cristal. Então, 0-0 que seja. Se o Palmeiras não tomar gol amanhã, já está classificado. Agora, o Palmeiras precisa jogar bem, né? Precisa pegar esse time do Júnior, que para mim foi a decepção do grupo. Eu imaginava que fosse dar mais trabalho. Não conseguiu criar tanto quanto eu imaginava nesse grupo. O Palmeiras tem que vencer para dar aquela arrematada na boa fase que conseguiu entrar. Porque o Palmeiras, se a gente for olhar, o Palmeiras estava perigando entrar em crise, manifestação da torcida organizada, aí vai para o Rio, ganha lá no Maracanã depois de 11 anos do Flamengo, abre 7 pontos de vantagem no Brasileirão
E para ir realmente bem tranquilo para o último jogo contra a Chapecoense, precisa vencer o Júnior Barranquilla. Não dá para imaginar que aos 39 do segundo tempo vai estar lá 0-0 com o Júnior, o torcedor tendo que olhar no celular para saber quanto que está o Cerro, quanto está o Sport Cristal. Não é uma situação que a gente pode imaginar com esse Palmeiras. Como disse a própria Leila, o Palmeiras não passar dessa fase de grupos da Libertadores é inconcebível. Inconcebível. O que não é inconcebível é o nosso José Trajano. Esse nunca foi inconcebível. Opa. Ele já está brilhando pelas ruas de Londres. Vamos mostrar uma imagem. Ó ele ali. Tá lá no metrô. Essa camisa vai... Seja mediadora. A CBF está na dela. Os clubes, eles conseguem mais facilmente fazer as provocações uns aos outros por meio de postagens em redes sociais ou declarações de seus dirigentes, principalmente os dois clubes que hoje são os mais poderosos e os mais vencedores do futebol brasileiro, como Flamengo e Palmeiras. Eles se cutucam o tempo inteiro, os seus dirigentes, seus presidentes dão declarações de lado a lado, mas não conseguem chegar a um acordo, e não apenas Flamengo e Palmeiras, como os outros clubes também. Pensar na organização de uma liga, sendo que a reunião que foi feita no início de abril, dentro das sedes da CBF, e a CBF sendo a mediadora, para mim revela apenas o fracasso dos clubes. É verdade, isso é verdade. Isso que o Eudes falou é bem verdade. É que se chegou num ponto em que se colocou de um jeito que a CBF tem claro interesse em participar do sistema, em que eu entendo que então é só sentar na mesa e resolver. Quanto você tem, quanto tenho eu. É só isso. Agora, do ponto de vista da lógica da formação de uma liga, os clubes tinham que formatar. Claro. Poder não deixa vácuo. A CBF se aproveitou do vácuo deixado pelos clubes. Vamos voltar para os confrontos da Copa do Brasil? Vamos colocar na tela de novo aí para vocês. Falamos de Vasco e Fluminense, mas temos um Internacional e Corinthians que chama muito a atenção pela rivalidade. Já foi ali final de Copa do Brasil, tem toda a história do Campeonato Brasileiro de 2005, o DVD, muitos elementos desse jogo também, PVC. Desde o enquadramento, nesse caso do Leonardo Jardim, nesse processo que está no STJD agora, após a denúncia da Procuradoria. Bet365, o app... Ele disse que o Flamengo tem menos de 50% de aproveitamento nos jogos com o David Oliveira Lacerda. E se você pegar os últimos 3 campeonatos brasileiros, ele apitou 8 jogos, são 24 pontos, o Flamengo ganhou 12, ganhou 50%. Então não ganhou menos de 50%. E se você pegasse os jogos de 2026 só, era Grêmio 0, Flamengo 1, Internacional 1, Palmeiras 3. Porque a gente tem que pegar também qual recorte a gente vai olhar. O que o árbitro está sendo... O aproveitamento de pontos de um clube com um árbitro é melhor ou pior aqui ou ali. E é uma coisa que não tem que entrar na conta, né? Se o árbitro estava apitando ou não. É o desempenho do time e do adversário naquele jogo. Os adversários são diferentes. É isso que define aproveitamento, né? Como o time se saiu, se o adversário fez gol ou não. Gente, coisa básica, não é o árbitro que está lá. Os erros dos árbitros aí, claro, isso tem que ser apontado. Claro, né? Agora, lógico. Evidente, né? Agora, colocar em xeque a credibilidade do campeonato pelo fato de o árbitro apitar um jogo em que o time ganhou mais... E eu acho que ele podia perfeitamente dizer, ele pode dizer, eu acho que o lance da expulsão do Carrascal dá margem a uma interpretação que mudou, depois que a gente percebe que tem o toque na cabeça, muda um pouco, mas dá margem à interpretação. Ele pode perfeitamente discutir, achar que é o lance de cartão amarelo. Acho perfeito. Mas quando você diz que o árbitro, um time tem tal desempenho com o árbitro X e o outro time tem outro desempenho com o mesmo árbitro, na minha visão, ele está induzindo a pensar que o árbitro é responsável por esse desempenho. Você coloca a lisura da competição em dúvida, e nisso eu concordo com a Luísa, independentemente da conta, ainda que ele tivesse acertado a conta, o mais relevante não é isso. Sim. É colocar a lisura da competição em dúvida, e se ele não tem provas do que ele afirma, ele não pode fazer uma falsa acusação. Exato. Se faz, tem de responder por isso. Não vi problema nas comemorações do Paulinho também. Para mim é um gesto ali provocativo, sim, mas é uma provocação sadia, não acho agressivo, não acho violento, não acho que passa de um limite. Para mim, tá dentro ali de uma rivalidade sadia do futebol. E sobre o escudo do time, claro, sempre há que ter cuidado com o escudo do time, com o símbolo do time. Mas eu não vi uma maldade nele em provocar, em desmerecer, em desrespeitar aquele símbolo. Ele passa em cima ali do símbolo, na minha visão, mas eu entendo que
tenham interpretações diferentes. Mas não ali. foi por isso que ele foi denunciado. Sim, foi pelo gesto em relação à torcida, dos punhos cerrados lá com o dedo e tal, que eu não farei aqui, mas foi por esse gesto. E para mim esse é um gesto assim, histórico de torcidas organizadas. E que já é feito no futebol brasileiro, ninguém foi denunciado por isso. Já faz parte, né? É algo que é das torcidas organizadas, especialmente da de Palmeiras, Vasco e Atlético Mineiro, que são torcidas aliadas ali. Então não vejo assim como uma ofensa. Enfim, é a minha visão. Leila também deu a dela ali, as pessoas estão muito sensíveis. O que você achou, Eudes? Eu gostaria da explicação do STJD. Repito, já vimos várias comemorações como essa que o Paulinho fez, sem denúncia. Seu Mickey deu uma picotadinha, hein, Eudes? Então eu vou para o Igor e já volto para você enquanto restabelece. Só para ressaltar aqui, não quer dizer que procuradoria e julgadores pensem igual, tá? Quando a gente olha, às vezes, a gente tem uma reação, a gente em geral, o público do futebol, né? Nossa, denunciou significa que o tribunal em si está entendendo que isso não vai ser aceitável mais, né? Não é incomum a gente ver a procuradoria trazer situações para os julgadores julgarem, analisarem e o entendimento da comissão e posteriormente do pleno não acompanhar a linha de raciocínio do procurador em questão. Então, para o torcedor que está estranhando um pouco, talvez assim, a gente não consegue cravar que, nossa, o Paulinho vai ser punido por essa situação, porque é caso e caso, enfim. E só para ressaltar um pouco a linha de raciocínio do procurador, aí dentro dessa visão aí sobre o gesto em si, mencionando a denúncia aqui, nesse momento eu estou, né? Que ele está praticando gesto obsceno de cunho nitidamente ofensivo e provocativo, e aí o ponto que o Palmeiras já martelou, né? Que eu mencionei na outra passagem, né? Direcionado especificamente aos torcedores do clube mandante. E aí é o que traz essa dúvida. Assim, era para o torcedor do Flamengo isso aí, esse gesto? Então é esse tipo de cenário que vai ser discutido no julgamento do caso. Esse julgamento vai ser essa semana, eu não consigo confirmar aqui se vai ser quinta ou sexta-feira, mas o tribunal tem marcado esse julgamento dentro da própria semana. E só para um detalhe final sobre o Carrascal, né? A Procuradoria já pediu, como ele é reincidente, terceira expulsão dele no ano, eles já pediram à Procuradoria que os jogadores já analisem a punição eventual num patamar que já parta de 4 jogos até 6, porque o artigo em questão, que é a jogada violenta, pode ser até 6 jogos, a partir de 1 a 6 jogos, mas aí eles já querem que, pela reincidência, o Carrascal seja julgado considerando essa reincidência e a pena seja estipulada aí dentro de um patamar de 4 a 6 jogos. Então, o torcedor do Flamengo precisa ficar atento para isso também nesse julgamento. Uma denúncia da Procuradoria, Igor, nós já cobrimos juntos, inclusive, vários julgamentos no STJD. Sabemos disso. A denúncia não necessariamente vai ser corroborada no dia do julgamento, mas eu ainda estranho a denúncia ser feita pela Procuradoria diante de tantos casos de comemoração idêntica no futebol brasileiro, sem que a Procuradoria do STJD tivesse denunciado o caso. Além disso, é muito estranho que seja considerado provocativo um gesto que o jogador faz, que é usado pela torcida organizada do time dele, e o cala-boca, que eu também acho perfeitamente natural ali, enfim, parte do jogo, mas ele pediu silêncio, a torcida adversária tem um outro entendimento. Então, não vejo coerência nenhuma nessa denúncia do STJD. Tô contigo, Eudes Júnior. Igor, valeu, querido. Você volta daqui a pouco, né? Temos hoje Igor Neus e dupla nesse programa, para falar do Mengão. Mengão e Cusco hoje mais tarde. Valeu? Até mais. Daqui a pouco volto, então. Tamo junto, tamo junto. Hoje temos Igor, se queira ou se não queira. Se queira ou se não queira, ele é obrigado. Não, ele foi intimado a entrar nesse programa, gente. Eu chamei, o chefe chamou, hoje ele não teve como escapar. Vamos pra primeira paradinha aqui do De Primeira, meu povo. Na volta a gente fala do Coringão, hein? E a notícia bombástica do dia é a possível ida de Alan para a Roma. O Palmeiras ele recebeu uma proposta oficial da Roma, da Itália, e definiu o valor a ser negociado. Além da Roma, o Liverpool, Napoli e Benfica também estão interessados no jogador camisa 40 do Palmeiras. E aí o Verdão ele estipulou um valor fixo, 40 milhões de euros, né? Isso aí dá um total de 235 mil reais, né? Então seria uma boa adição, né? Ao nosso as contas do Palmeiras, e daria a possibilidade da gente se reforçar, embora o Alan ele seja um jogador que não vale a pena perder, né? Mas a gente sabe que o jogador jovem sempre tem o sonho de jogar na Europa, e a gente também não pode perder a oportunidade de vender, nesse caso tiver alguma lesão, alguma coisa que possa
prejudicar o jogador, que ele vá seguir a carreira dele e a gente traga outros jogadores que possam suprir, né, essa ausência. Aí eu quero saber a opinião de vocês. Venderiam o Alan por esse valor? Acha que vale mais? Ou não venderia ele? Manteria ele pelo menos até o final da temporada? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu like. E até a próxima. Valeu!